Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para estar interagindo com vocês. Tá tudo bem? Gente, nós já estamos online, tá bom? Já estamos online. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Aleluia, já estamos online. Irmão Dália, Deus abençoe. Irmã Diana, Deus abençoe. O pessoal da rádio está nos seguindo aí também. Deus seja louvado, amém? Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde, mais uma vez, para estar compartilhando aqui da palavra de Deus, de algumas experiências. E hoje nós temos um amigo aqui que foi convidado para estar juntamente com a gente aqui, o nosso irmão Welber Borges, é isso mesmo? Isso mesmo, pastor Washington. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com o senhor, né, com as pessoas que estão nos acompanhando. Glória a Deus por isso. Me sinto honrado, privilegiado de estar aqui, fazendo parte disso. Glória a Deus. O nosso irmão Welber, nós tivemos a honra de conhecer ele esse último final de semana. Tivemos numa conferência de pastores e ali foi um momento preparado por Deus, onde tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas, como foi o caso do nosso irmão Welber, e hoje nós vamos interagir aqui, amém? Ele trabalha muito também com a parte de ensino teológico, ele trabalha também com parte de juventude, né? Adolescentes, jovens, e nós vamos compartilhar algumas experiências aqui hoje, amém? Então, nós temos aí algumas perguntas, né, que nós elaboramos aí para estar juntamente com o nosso irmão Welber aqui, respondendo. E tá tudo tranquilo, nosso irmão? Tranquilo. Vamos lá. Glória a Deus. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vamos interagindo aí, tá bom? Eu vou pedir, eu estou vendo aqui a nossa irmã Dália, uma mulher abençoada por Deus, irmã Diana também. Vamos compartilha, amém, esse link aí com seus amigos, familiares, vizinhos. Compartilha com todo mundo aí para que o pessoal possa estar conectado com a gente, amém? Nós temos aqui, irmãos, um assunto bem interessante. Nós sabemos que hoje a igreja ela está fazendo um papel muito importante na sociedade, né? Hoje eu costumo dizer que a igreja ela é uma referência no meio de uma sociedade corrompida. Então hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Falando assim, puxando para o lado da educação, e a igreja tem feito um papel fundamental nessa área, né? A igreja tem feito um papel muito fundamental. Então é por isso que hoje aqui, juntamente com o nosso irmão Welber, nós vamos falar um pouco sobre os jovens, né? Sobre os adultos, sobre os idosos. Vamos falar um pouco sobre a vida pastoral e vamos compartilhar aqui algumas experiências e também alguns conselhos acerca dessas coisas. Então, os irmãos ficam com a gente aí, nós vamos interagindo, tá bom? Então, nós não vamos perder tempo, né? Então, nós já vamos ir aqui para a primeira pergunta. Vamos aqui para a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Glória a Deus. Só falando do tema, né? O tema aqui que nós colocamos como tema principal é conselhos espirituais. E nós já vamos ouvir o nosso irmão Welber falar sobre. Primeira pergunta aqui é: quais conselhos você daria para os adolescentes brasileiros? Vamos lá, pastor. Eu separei aqui 3 rápidos e objetivos conselhos que eu daria para os adolescentes brasileiros, né? Para aquele grupo de jovem de idade um pouco mais baixa, né? Que eles já se consideram jovens, mas ainda está naquela transição, né? Para entrar na juventude, né? Então essa faixa etária de 13 anos a 17 anos, né? Que a gente classifica hoje como adolescentes. Quais conselhos eu daria, né, para o adolescente brasileiro hoje? O primeiro conselho que eu daria para os adolescentes
cuidado com a curiosidade, né? Cuidado com a curiosidade. Muito bom, hein? Muito bom. Porque a curiosidade, ela leva muitas vezes a gente a caminhos sem volta, né? E o adolescente, ele está numa fase, principalmente ali no período da escola, né, querendo conhecer as coisas, o mundo, né? E é muito perigoso isso, porque adolescentes que não tiveram esse cuidado com as curiosidades da vida acabaram entrando em decisões que levaram a caminhos sem volta, né? Ou, vou dizer sem volta, porque tudo tem solução nesse mundo, né? Mas caminhos que dificilmente você consegue retornar, ou quando se retorna é com muito... Tem um custo muito grande, né? Consequências muito grandes, né? Então, esse seria o meu primeiro conselho. Cuidado, né? Nem tudo a gente precisa experimentar, nem tudo a gente precisa vivenciar, né? Então, o sábio, ele aprende isso observando outros, né? Então, com os erros dos outros, né? Isso nos sinaliza o que a gente deve fazer ou não, decidir ou não, né? Então, esse seria o primeiro conselho. O segundo conselho é cuidado com as amizades, né? É aquele velho ditado, né? Diga com quem andas e eu te direi quem és, né? Daí é antigo, né? É antigo. Mas é um ditado muito real, né, pastor? Um ditado muito real. Antigo, mas muito real, né? Atualizado, né? Atualizado. Muito atualizado, porque as pessoas com quem a gente anda influenciam muito a gente, né? Inconscientemente, né? Diretamente, indiretamente, né? Então, quando a gente caminha com pessoas que nos têm a agregar, elas vão nos levantar, né? Um sábio pastor me disse uma vez: aquele que está acima te puxa para cima, aquele que está abaixo te puxa para baixo, né? No sentido, né? Acima e abaixo, vocês entenderam, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas em coisas positivas da vida e em coisas negativas, né? Então, cuidado com quem você coloca para caminhar com você, adolescente, né? Na escola, com quem você divide as suas vivências, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Os seus sonhos, os seus projetos. Selecione bem suas amizades, né, pastor? Isso é muito importante, viu, irmãos? Essa primeira resposta aqui do nosso irmão o Elber é muito importante. Por quê, irmãos? Porque a curiosidade na vida do jovem, isso é constante, né? Porque quando o jovem ele começa a ter a sua formação ali, ele começa a passar ali dos 13, 14, 15, 16, 17... Esse período é um período perigoso. Por quê? Porque o jovem ele está conhecendo coisas novas. Ele está na escola, às vezes fazendo um curso, né? E de repente está entrando na faculdade. Então, ele começa a viver coisas novas. E isso que o nosso o Weber falou é muito importante, assim, a curiosidade. Às vezes, não é que ele quer fazer aquilo ou praticar aquilo, mas ele é curioso. Ele quer ver, ele quer, né, experimentar, ele quer... Então, isso é perigoso. Então, a curiosidade, ela, dependendo do que você fizer, aquilo ali pode comprometer ali a sua juventude e, dependendo do caso, até a sua vida. Então, Deus abençoe. Eu gostei, Amém, viu? pastor. Glória a Deus, é bênção de Deus. Rapidinho, pastor, o último conselho isso, ali pode, do jovem, pode falar. Para os adolescentes brasileiros, que eu coloquei aqui, seria: foque nos estudos também. Então, o terceiro conselho para os adolescentes: foca nos estudos, né? Você vai se divertir, né? Vai conhecer pessoas, se relacionar, mas a prioridade para o adolescente é os estudos, né? Quando chegar o Enem, que terminar tudo, né? O ensino médio ali, que vocês forem escolher a faculdade, os estudos ali vão fazer muita diferença, né? Para você conseguir uma bolsa de faculdade ou não, né? Para você conseguir engajar num bom trabalho ou não, né? Então, tudo está vinculado nesse período de estudos que vocês estão passando, né? Então, não caiam nesse caminho, né? Cabular aula, não sei o quê. Isso tem sérias consequências.
aparentemente não aparenta isso de começo, mas lá na frente você vai sentir, né? Vai refletir. Então, foque nos estudos que vocês têm muito a ganhar, né, pastor? Lá na frente. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, nós vamos aqui para a segunda pergunta, que diz assim: quais conselhos você daria para os jovens brasileiros? Nós falamos dos adolescentes, agora dos jovens, né? Praticamente é quase a mesma sintonia, né? Mas vamos esperar o nosso irmão Weber comentar também, porque é muito importante, viu, irmãos? É muito importante, nós estamos aqui falando desse assunto, porque é um assunto muito atualizado. Quando a gente fala dos jovens, dos adolescentes, é um assunto muito atualizado. Por quê? Porque nós estamos vendo aí o mundo em que nós estamos vivendo, né? Nós somos cristãos, como eu, nosso irmão Weber, mas a gente vê aí muitos jovens, né? Muitos jovens aí que não têm Deus, né? Que às vezes não são cristãos, e esses jovens, eles sofrem mais ainda, mas não é só eles que sofrem, até os nossos jovens da igreja também, também alguns têm se perdido, né? Também por influências, né? E aquilo que o nosso irmão falou agora é muito importante, né? Quando você anda com pessoas que te colocam para cima, você vai subir, e quando você anda com pessoas que colocam você para baixo, você vai descer. E isso não é fazer acepção de pessoas, não tem nada a ver com acepção de pessoas. Não é que você vai ser melhor do que alguém, é que realmente você precisa estar do lado de pessoas que vão ajudar você a crescer e não te diminuir, né? Tem um pastor que ele faz uma comparação muito interessante quando ele diz assim: eu vou fazer uma análise da sua vida, de quando você conheceu Jesus até hoje, a sua vida, ela melhorou, piorou ou está a mesma coisa? Aí o pastor disse assim: se a tua vida melhorou, é porque você está andando com pessoas que é melhor que você. Se a sua vida piorou, é que você está andando com pessoas piores que você. Se a sua vida continuou do jeito que está, é que você está andando com pessoas do mesmo nível que você. Então, eu achei muito interessante isso, né? Literalmente interessante. isso, né, pastor? É literalmente isso. É isso mesmo. Então, agora vamos ouvir aqui uns conselhos para os jovens, né, irmão Elber? Pastor. Eu separei para os jovens, né? Quando eu falo jovens, eu especifico essa idade que já entra de maior, né? Dos 18, e aí vai até os 30 e pouco, 40 anos aí, mais ou menos, né? Claro que 40 e poucos são jovens ainda, mas normalmente já entra na categoria adulto, né? Então, de jovens vai aí de 18 a 30 e pouco, 40 anos, mais ou menos. Quais conselhos eu daria para os jovens? Primeiro conselho: invista seu tempo e seu dinheiro naquilo que realmente tem valor. Eu tenho visto muitos jovens investindo o seu tempo e o seu dinheiro com besteira, né? Bebidas, baladas, rolês, drogas, né? E também da igreja, também, assim, não para essas coisas, mas gastando tempo, gastando dinheiro, tempo com rede social, dinheiro com besteiras, e não utilizam o seu tempo e o seu recurso com coisas que vão dar colheita lá na frente, né? Então, esse planejamento do agora para colher coisas boas futuramente é muito importante para os jovens, né? Então, eu acho que é isso: investir o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que realmente tem valor. O primeiro conselho para o jovem que eu daria. Que bênção, glória a Deus. Isso é muito importante, né, moço? Isso é muito importante. O jovem, ele tem que ter essa maturidade dele saber administrar o seu dinheiro, né? O seu tempo. Isso é muito importante, porque o jovem está começando, né? Tem o jovem aprendiz, aí é o primeiro emprego, né? É a primeira renda. Então, se ele começar a fazer a coisa certa agora, certamente ele não terá problemas no futuro, né? No futuro. E eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para o nosso irmão Michel. Nosso irmão Michel está conectado aí. Nossa irmã Kátia, que Deus abençoe. Nossa irmã Kelly. Mandar um abraço aqui também para minha mãe, Dona Valquíria. Glória a Deus, que Deus abençoe minha mãe. Começou nessa segunda-feira, ela começou a fazer o curso de teologia juntamente com a gente ali. É uma bênção, irmão. Fiquei muito feliz. A minha mãe aí investindo aí nos conhecimentos aí, e é bênção, amém?
Meus irmãos, fiquem conectados aí com a gente, amém? Nós estamos aqui batendo um papo aqui muito interessante, conselhos espirituais para a vida dos jovens, dos irmãos, das irmãs. Então fique com a gente aí, que nós temos aqui umas perguntas interessantes, né, irmão Helder? Então os irmãos, ficam conectados com a gente aí, vai interagindo, amém? Se que quiser pedir oração também, no final naquele programa nós vamos fazer uma oração pelos irmãos. Então fique conectado aí, que a bênção é grande, amém? Se puder, compartilha. Se puder, compartilha aí o link, envia para os seus amigos, para os seus vizinhos, compartilha com todo mundo aí, amém? Então nós vamos aqui para a terceira. Um pouquinho antes. Isso, tá faltando ainda. Não, pode ficar em paz. Vou tentar fazer mais rapidinho para a gente conseguir. Não, fica tranquilo. Tempo de tudo aí dentro do tempo. Então, é que eu sempre falo aí às vezes o senhor vai, né, comentar, então aí a gente vai interagindo, né? Tá bom, pastor. Outro conselho que eu daria para o jovem, né, nessa faixa etária de 18, né, a 40 anos, vamos colocar assim, que eu tenho percebido muito assim, né, nos jovens, eu coloquei aqui: pare de se iludir com status, né, moda, fama, ostentação, fantasias irreais, né? A beleza da vida está nas coisas simples. Eu percebo que os jovens, eles se prendem muito a status, né? Eles vivem muito de status, né? Do que as pessoas pensam, né? E eles acabam inclinando a sua vida para essas coisas, né? Então, tudo que eles vão fazer, eles veem isso nas redes sociais, Instagram, fulano viajando, cicrano. Então, eles querem viver dessas aparências, né? Dessas ostentações, né? Eles se importam muito com a imagem deles em relação à consciência das outras pessoas, né? E acaba se esquecendo de decidir por eles próprios, né? Então, eu vejo isso muito no jovem, né? Eles acabam sendo influenciados, como que eu posso dizer isso aqui? As decisões deles têm mais a ver com o que é bom aos olhos dos outros do que realmente do que eles gostam de fazer, do que eles identificam que é bom para eles, né? Então, essa questão da aprovação social tem muita influência nas decisões dos jovens, né? Então, verdade, né, eu creio que, né, não é um caminho isso. A gente não precisa ter tudo que todo mundo tem, que todo mundo diz que está vivendo. Claro que a gente pode sonhar, pode, né, viver, mas não viver em função disso, sabe? Ter essas decisões, né? O que é bom pra gente mesmo, né? E ter personalidade, poxa, às vezes essas pessoas não... isso que eu gosto de fazer, às vezes o outro não vai gostar, o outro, mas, né, é o preço, né? É o preço que a gente tem que pagar por decidir o que é melhor para nós, e não o que é bom para o outro, né? O que o outro acha que é bom, o que o outro vai aprovar ou não, né? Então é uma fase que a gente deixa de ser meninos, né, meninas, crianças, para ser adultos, né? Ser responsável pelas nossas escolhas, né? Pelas nossas decisões. Então eu acho que é isso, não ser levado pela massa, né? Ser levado pela a massa da ostentação, a massa dessa questão aí de valor social, né? De reconhecimento do outro, né? Eu quero ser visto pelo outro, eu quero que o outro pense que eu sou, né? Então isso prende muito o jovem, a fama, né? Prende muito o jovem. Realmente os status, né? Então é uma vida ali meio que de ilusão, né? E isso é perigoso, hein, irmãos? Isso é muito perigoso. Tem mais algum conteúdo? Tem o último aqui desse para os jovens, seria: não abandone a Deus. Né? O último conselho para o jovem. Muito bom, hein? Glória a Deus. Não abandone a Deus, porque eu trabalho de Uber, né? E eu pego muitos jovens no Uber e eu, às vezes, acabo precisando fazer uma corrida, levar eles para as baladas, para os rolês, e eu ouço muito eles dizendo: eu era da igreja, era tão bom, né? Mas eles abandonaram a Deus, né? Por uma decepção da igreja, por alguma questão, né? Mas, assim, o conselho que eu dou é assim: não abandone a Deus. Por mais que você é jovem, você falha, você peca, você erra ali, mas não larga Jesus, não larga a igreja, porque a igreja vai te fortalecer, né? Um sábio jovem me disse uma vez numa pregação, né? Para quem que a gente vai recorrer? Para Jesus, né? Então, se eu tiver em alegria, para quem eu recorro? Para Jesus, para glorificar Jesus. E se eu cair? E se eu pecar? E se eu falhar?
para quem que eu vou recorrer? Para Jesus, que Ele é o caminho, né? Então, às vezes alguns jovens se enfraquecem, né? E acaba abandonando de vez e vai, né, para o mundo. Então, não abandone, vá, se divirta com sabedoria, com prudência, saia com seus amigos, né? Mas não larga a igreja, não larga Jesus, né? Eclesiastes diz, né, para o jovem, né? Tem um texto, mas eu não lembro, talvez o pastor vai lembrar um pouco mais, que fala sobre o jovem, né? Dele, faça o que você quer, mas contudo lembre-se do seu Criador na sua juventude. Eclesiastes, né? Capítulo 12, né? Lembre o seu Criador no dia da sua mocidade. No dia da sua mocidade. E lembre-se que você prestará conta, né, disso, né? Então, se divirta, saia, mas com sabedoria, não esqueça de Deus, né? Coloca Deus dentro, né, disso tudo aí. O último conselho que eu daria para o jovem. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Deus é a base, né, irmãos? Deus é a base. Quando a palavra fala para o jovem ele não esquecer do seu Criador, é justamente por conta disso, porque esse período aí da vida dos jovens, né, 15, 16, 17, 18 anos, é um período muito complicado. A gente chama que é o tempo da assimilação, né? O jovem, ele precisa assimilar, aceitar, né, a vontade de Deus, aceitar os planos de Deus, e é muito difícil, é um momento que fica oscilando, né? Então, se apega a esses conselhos, né? Não seja aquele ditado bem popular, não seja Maria vai com as outras, né? É igual eu sempre falo, você nunca vê uma andorinha voando sozinha, você sempre vê ela voando em bando, para onde vai uma, vai a outra. Então, nós não podemos ser igual a andorinha, né? Eu sempre falo que de uma forma geral, o crente ele precisa ter uma visão de águia, né? Ele precisa ter uma visão de águia. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você e aquilo que você quer para você. Então você não pode mudar o desejo do seu coração em Deus por conta de opinião de outras pessoas, né? Você não pode fazer da sua vida como se fosse a sua vida dependesse de opinião de outras pessoas. Você tem que saber o que você quer para você. Você tem que saber o que você tem para você. Então, eu achei muito interessante essa expressão que o irmão usou, né? Você não pode ir pela cabeça dos outros, né? Você tem que fazer aquilo que Deus aprova e aquilo que você quer fazer, aquilo que você, né? Aquilo que Deus tem para você. Isso é muito importante. Então, não se afaste de Deus, né? É o último conselho, né? Não se afasta de Deus. Deus seja louvado. Bom, então nós vamos aqui para a terceira pergunta. Essa terceira pergunta aqui ela é muito interessante, porque ela fala assim: quais conselhos você daria para os pais brasileiros? Essa pergunta aqui, que o nosso irmão vai responder, é muito interessante, porque assim, irmãos, a educação dos dias atuais é um pouco diferente da educação antiga, né? Na educação antiga, ainda tem poucas pessoas que fazem isso, mas é muita pouca aquela pessoa que encontra o pai e a mãe, dá bênção, né? Dá bênção, se está conversando ali 2, 3 adultos, não passa no meio. Então, assim, hoje não existe isso, né? Não existe isso. Mas eu acredito, né? E daqui a pouco o nosso irmão Elber vai responder, mas eu acredito que essa pergunta aqui ela é muito pertinente aos nossos dias atuais, porque assim, os pais também têm que ter ali, de certo modo, uma postura para com os filhos, né? Não pode deixar muito a Deus dará, né? E o nosso irmão vai falar um pouco acerca disso, né? O conselho que eu daria é um conselho simples, né? Passem mais tempo com seus filhos e ouça mais os seus filhos, né? Discipule, ensine, seja amigo dos seus filhos, né? Oh, que benção! Eu acho que os pais precisam ter um vínculo de amizade com seus filhos, não só um vínculo de autoridade, que eles são autoridades, né, paternais, mas um vínculo de amizade, sabe? De passar tempo junto, de conversar, né? Porque quando o seu filho tiver um problema, né, numa crise, em alguma coisa, ele vai ver o pai como um amigo, ou a mãe, né? Os pais aqui no caso é o pai e a mãe, como alguém que ele pode confiar, como alguém que ouve ele, né? Então,
Esse seria o meu conselho. Passe mais tempo com seus filhos, né? Seja amigo dos seus filhos, né? Ensine, discipule, né? Caminhe junto, né? E é isso, seria esse o conselho. Glória a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque assim, hoje, com a evolução da tecnologia, então hoje os pais têm preenchido muitos filhos, às vezes com celular, com computador. Então tudo isso são coisas artificiais que não vai preencher a presença do pai. Então eu acho que seria importante mesmo os pais eles se aproximar mais dos filhos, né? Não como um ditador, mas como um amigo, procurar ouvir mais os filhos, porque é aquilo, se nós não temos tempo para ouvir os nossos filhos dentro de casa, eles vão ouvir na rua, eles vão ouvir lá os amigos da escola, o amigo da faculdade. Então seria importante os pais ser mais amigo dos filhos, estar mais presente na vida dos filhos, para que talvez aí eles não comecem a receber conselhos de pessoas de fora. Maravilha, eu gostei muito dessa resposta também. Então os pais precisam ser mais amigo dos filhos. Amém? Então vamos lá, nós temos aqui também outra pergunta. Quais conselhos você daria para as crianças brasileiras? Isso é interessante, hein? Isso é interessante. Para as crianças brasileiras, eu daria, se resumir isso aqui em uma palavra, seria obediência, né? Obedeça mais. Porque seus pais sabem tudo, vocês não sabem nada. É mais ou menos isso, né, pastor? Verdade. Então, vocês estão crescendo, né, no conhecimento, né? Então, obedeça mais seus pais, seus professores, né, na escola, né? Porque Deus honra a obediência, né? Deus se agrada da obediência, e aqueles que obedecem, né, às suas autoridades, seus pais, seus professores, vão ter recompensas de Deus, né? Deus, ele é recompensador, abençoador de quem obedece, né? E se contentem com o que seus pais podem dar a vocês. Vocês podem ter certeza que os pais de vocês os amam, estão lutando, batalhando, trabalhando para dar o melhor, né? Então, às vezes, as crianças, elas se prendem muito ao que os amiguinhos têm, né? Que é isso, porque a criança é um ser desejante, né? Ela quer tudo, e às vezes os pais não têm essa condição, né, de ajudar, né? Então, além de obedecer seus pais, se contentem com o que seus pais estão proporcionando, porque vocês podem ter certeza que eles estão procurando dar o melhor. Eu acho que se tem uma coisa que machuca os pais é não poder, né, dar para o filho aquilo que o filho deseja, né? Então, que vocês como crianças possam, né, compreender, né? Talvez o pai não pode dar um celular, né, da última geração, um brinquedo, alguma coisa, né? Mas eles estão dando o melhor deles, né? Então, se contentem com isso, né? Isso seria muito importante, irmão, porque hoje a gente vive numa sociedade, porque a sociedade que a gente vive hoje, a gente sabe, tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, e tem pais que são ótimos pais, são pessoas trabalhadoras, né? Pessoas que amam os seus filhos ali, faz de tudo pelos seus filhos, mas infelizmente por conta das condições assim financeiras, às vezes esse pai, essa mãe não tem condições, né, de dar aquele presente que o filho gostaria de dar por conta da situação, das condições financeiras. E seria importante as crianças ela entender isso, né? Que se você não tem hoje o que você gostaria de ter, você não tem porque o seu pai ou sua mãe não quer dar. Você não tem porque eles não têm condições de te dar, né? Mas só o fato deles te amarem, o fato deles, né, mostrar o carinho, o amor por você já é o suficiente para você superar todas essas demais dificuldades, né? Isso é muito importante. Amém? Então, nós vamos aqui para a sexta pergunta, que diz assim: quais conselhos você daria para os pastores brasileiros? Isso daqui é muito interessante, hein? Amém.
né? Porque, irmãos, para quem não sabe, nós tivemos aí um momento muito difícil, né? Não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando, né? Essa pandemia aí que teve uma duração aí de 2 anos, até um pouco mais, né? Mas eu falo 2 anos assim tenso, né? 2 anos desde quando começou. E nesse período assim, de 2 anos de pandemia assim, então os pastores passaram por um processo muito difícil, né? Nas suas igrejas, na sua vida. Então, assim, foi um momento muito difícil assim. Então, nós sabemos que nós temos uma cultura brasileira totalmente diferente dos países europeus, né? De outros países. Então, aqui no Brasil, o pastor brasileiro, assim, eles têm alguns hábitos um pouco diferentes. Então, por isso que a pergunta ela é baseada sobre os pastores brasileiros, né? Então, assim, tem muitos pastores, né, que por conta aí da pandemia, das dificuldades, tantas coisas que passou aí, eu acho que, né, os conselhos nesse momento seriam bons, né? Tanto para aqueles que superaram, aqueles também aí que por causa das dificuldades não conseguiram aí prosseguir, né? Então eu acho que nesse momento seria o momento certo também da gente ouvir, né? Amém, pastor. Né? Eu separei alguns conselhos aqui, né? O primeiro deles é o seguinte: ore mais, passe mais tempo em oração. Priorize isso em detrimento de outras tarefas, né? A oração, ela é se não é o mais, é um dos mais, né? Ela, junto com a palavra e com o jejum, os instrumentos mais poderosos de Deus para a transformação de pessoas, transformação de vidas, né? E eu acho que o pastor, ele é muito ocupado com muitas tarefas, né? O ministério exige muito, família, é tanta coisa, problema para resolver, né? Mas eu creio que tempo sempre vai ser questão de prioridade, né? Nós priorizamos aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós damos mais importância. Então eu creio que eu trabalho numa escola teológica, né? Dou aula. Muitos dos meus alunos são pastores, né? E eu vejo isso, né? Que precisa um pouco mais disso. Eu assisto muitas pregações, né? Eu acompanho, né, a Igreja de Cristo na minha cidade, no meu país, né? E eu tenho percebido, às vezes, alguns pastores indo para um caminho mais se esfriando, né? Por conta da falta de oração, né? Porque você tomar decisões baseado no que você sabe é uma coisa, você tomar decisões debaixo da direção de Deus é outra coisa, né? Outra coisa, muda tudo, né? Tem um texto em Provérbios que diz assim: não se apoie em seu próprio entendimento, né? Antes reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O coração nosso é enganoso e eu acho que isso pode acontecer, isso pode subir ao coração de alguns pastores, e a falta de vida de oração, de uma vida profunda de oração, de uma vida íntima com Deus, pode cegar, né, um entendimento ministerial, né, e tomar decisões prejudiciais para a congregação, né, para as ovelhas, para a família, enfim, né? Então, acho que a oração seria o primeiro conselho. Isso, irmãos. Esse primeiro conselho, né, que o nosso irmão Elber está falando aqui, ele é muito interessante porque isso tem tudo a ver com a vida pastoral, né? Eu sou pastor, né? A gente está sempre em constante, como que eu posso colocar a palavra aqui? A gente está sempre tomando decisões, né? A palavra mais certa é essa, tomando decisão. E uma decisão que um pastor ele toma, dependendo da decisão que ele toma, essa decisão, ele está tomando a decisão por pessoas, né? Porque às vezes você toma uma decisão ali, você está comprometendo a família, está comprometendo o ministério, às vezes comprometendo obreiros, os membros, as pessoas. Então, a decisão de uma pessoa comum, ela tem uma consequência. A decisão de um pastor, ela já tem uma consequência maior. Por quê?
porque ele toma uma decisão que não vai influenciar só a vida dele particular, vai influenciar a vida de outras pessoas. Então, por isso que seria importante qualquer decisão que um pastor ele tomar uma decisão não pelo seu próprio conhecimento, como o Elber acabou de falar aqui, mas tomar uma decisão em Deus, né? Tomar uma decisão em Deus. Por quê? Porque uma decisão mal tomada para um pastor pode gerar uma consequência muito grande, justamente por conta disso, porque não é só o pastor, é pessoas que estão por detrás dele, como família, obreiros, membros. Então, toda decisão a ser tomada por um pastor tem que ser tomada em oração. Eu gosto muito daquele texto que está ali em Atos, capítulo 16, que a Bíblia diz, se não me falha a memória, quando Paulo ele ia descer para a Ásia, e ele fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo, né? E logo após ele teve uma visão onde ele via um varão da Macedônia que assinalava com a mão dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajudas. Então eu fico pensando, imagina se Paulo não fosse um homem de oração. Será que ele ia ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo falando para ele: Paulo, não vai. Então, a falta de oração faz um pastor tomar atitudes erradas. Então, todas as decisões de um pastor precisam ser tomadas através de uma oração. Eu achei muito interessante essa resposta do nosso irmão Elber. Deus abençoe. Amém. Vamos prosseguir. O segundo conselho que eu daria para os pastores brasileiros seria: delegue mais, não seja centralizador, né? Glória a Deus. A igreja é um corpo de Cristo, onde cada um exerce suas funções para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos. E eu vejo esse problema em algumas igrejas, né, do pastor se centralizar e acabar se centralizando. Quando o pastor centraliza, ele impede outras pessoas de estar vivendo os dons dela, e ele se sobrecarrega, porque ele quer fazer tudo, quer estar em tudo, e não dá, ninguém é tudo, né? Ninguém imagina a orelha querendo falar, querendo andar. A orelha precisa ouvir, né? A boca precisa falar, a mão. Então, é claro que, né, é importante o pastor estar por dentro, ali, mas tem que achar esse equilíbrio para o pastor não querer fazer tudo e tomar os ministérios de todo mundo, né? Então ele precisa delegar. Quanto mais ele delegar, ele vai oportunizar a pessoa para estar vivendo o dom dela, servindo na igreja, e isso vai automaticamente dar tempo a ele para ele se dedicar às funções pastorais, né? Que são, né, o ministério da pregação, o ministério do ensino, o ministério da visitação, do aconselhamento, né? Então o pastor sim tem que fazer diversas coisas na igreja, mas quando as outras coisas começam a tomar mais o tempo dele e comprometer realmente o ofício dele, isso vai impactar diretamente na vida da igreja, né? Então, não seja centralizador, delega, deixa os outros fazer, Glória deixa o povo fazer. Isso é muito interessante, irmãos. Nós vamos dar continuidade, mas eu só quero aqui falar de mais alguns irmãos que estão com a gente. Irmão Jefferson, Deus te abençoe, meu irmão. Está aí ainda na semana. Diana ainda está aí, a irmã Kelly está por aí. É isso aí, gente. Vai compartilhando com quem puder aí e vamos compartilhando. O nosso irmão Weber falou uma coisa muito interessante aqui, né? Que o pastor, ele deve delegar, né? Ou seja, distribuir as tarefas e ele não pode ser centralizador. Isso é muito interessante, porque isso daí sobrecarrega o pastor, né? A gente vê que quem teve essa dificuldade aí foi o próprio Moisés, né? O sogro dele, Jetro, chegou lá e falou: Moisés, você está sobrecarregado, separa aí 70 homens aí, né? E vai, pega as funções aí, dá para cada um aí, porque o povo está muito grande e você está tendo dificuldade. Então, quer dizer, às vezes, o pastor está tão ali focado na obra ali que nem ele mesmo percebe que está carregado para ele, e pelo fato dele não delegar as funções, a obra fica pesada para ele, e às vezes tem pessoas do lado ali, né, que pode auxiliar o pastor nas tarefas, e às vezes o pastor não consegue delegar
as funções, e isso vai causar dois efeitos. Primeiro, o pastor vai ficar sobrecarregado. Segundo, vai impedir que o ministério daquelas pessoas evolui, né? Porque às vezes tem pessoas ali que tem um dom do ensino, tem o dom da palavra. Às vezes a pessoa ela tem ali uma atividade que ela se sai bem, mas às vezes pelo fato dela não ter oportunidade, aquela pessoa fica estacionada, né? Então, eu acho que seria importante isso mesmo, os pastores delegar, né? É lógico, você orar a Deus, ver ali as pessoas que estão do seu lado, né? Pessoas fiéis, pessoas ali, obreiros capacitados, e começar a colocar esse povo para trabalhar, né? Começar a colocar esse povo para pregar, colocar esse povo aí também para estar dirigindo os cultos, né? Começar a usar esses irmãos para que fique mais aliviado, porque não tem como, né? Igual no nosso caso lá, nossa igreja é visão celular. Não tem como eu estar em todas as células, não tem como eu estar em todos os trabalhos, não tem como eu dirigir todos os cultos. Então, a gente tem que fazer uma escala, delegar, né? Um dia um obreiro dirige culto, um dia outro prega, e assim sucessivamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, pastor. É isso aí. Outro conselho que eu daria para os pastores: oportunize mais os menos capacitados, né? Aí a gente tem que tem que ter um equilíbrio, né? Então, a gente não deve... Existem alguns dons, né? Algumas funções que a gente não pode dar para um leigo, né? Para uma pessoa que não tem essa capacidade. Agora, esse é um extremo, né? Agora, o outro extremo também é nunca ver ninguém capacitado para nada, né? Isso. Só ele é capacitado, né? Então, a gente precisa, né? Os pastores, no caso, locais, precisam dar essa, né? O que é que eu coloquei? Oportunizar mais os menos capacitados. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita neles e a pessoa só vai chegar lá se ela se desenvolver, né? Então, é achar a dosagem, né? Por exemplo, alguém tem um ministério da pregação. Eu já vi muito isso, né? A pessoa, né? Meu púlpito não sobe ninguém, né? Não sobe ninguém, por um exemplo, né? Mas às vezes tem lá dentro da igreja alguns que foram chamados para o ministério da pregação, né? E precisa ser desenvolvido. Você não precisa dar um culto de domingo de 1 hora, mas dá 10 minutinhos, né? 10 minutinhos para abrir o culto, 5 minutinhos. Deixa ele viver o que está dentro dele, né? Ministrar, né? Porque os menos capacitados também podem, né? Servir, ensinar. O Espírito de Deus habita e ele capacita as pessoas a falar do Evangelho, né? Então eu acho que é preciso oportunizar, né? Os menos capacitados para o desenvolvimento deles, né? Numa dosagem certa, com sabedoria, dentro daquilo que a gente já conversou, debaixo da visão de Deus, de oração, né? Mas tudo está vinculado a essa questão da centralização, né? Quando o pastor centraliza, ele não faz isso, né? Quando ele começa a entender que o cabeça é Cristo, ele também é um membro do corpo, né? Claro, um líder ali levantado, né? Mas que o corpo funciona, né? Um organismo vivo que funciona com as funções de cada um, né? Um exemplo que eu gosto de dar é assim, o que eu vejo, né? Às vezes em algumas igrejas, que eu acho que isso é muito prejudicial. Por exemplo, a pessoa tem um ministério da pregação, ela foi chamada para ser pregador, né? Por exemplo, ministrar a palavra. Aí a pessoa coloca ela em todas as outras funções, a pessoa tem que ficar 15 anos fazendo todas as funções da igreja, para depois de 15, 20 anos ela exercer o dom dela. Eu acho isso muito errado. Eu acho que cada um serve no seu dom. O corpo é feito dos múltiplos dons. Então, o que o texto de Romanos diz para a gente lá? Aquele que foi chamado para pregar, que pregue. O que foi chamado para fazer isso, faça isso. O que foi chamado para liderar, lidere. Então, eu acho que o pastor precisa ver o lado forte de cada um e colocar ele, porque isso vai ser bom para a igreja, né? Claro, existem alguns ministérios que precisam sim passar por outros, ser treinado, aprender a servir, tudo bem, mas eu acho que às vezes isso é um exagero, né? A pessoa fica 20 anos ali e não vive a função dela. Então tem algo errado nisso, né? É muito tempo. É muito tempo e a pessoa não vai exercendo o dom primário dela, né? O dom que ela sabe fazer. E a gente tem uma ilusão, né, de que pregar, por exemplo, é uma questão de honra, né? Gente, a Bíblia diz que pregar é servir.
O pastor que pastoreia, ele serve pastoreando. O que prega, serve pregando. O evangelista serve evangelizando. A pessoa que foi chamada para limpar a igreja, por exemplo, que é um ministério muito lindo, que Deus se agrada muito, às vezes ela é boa nisso, a pessoa gosta de fazer isso, né? Isso mesmo. E é um dom. Mas tem um outro que às vezes ele não é muito bom nisso, não é porque ele não quer servir, mas se você pôr ele para pregar, a igreja é edificada, porque o dom dele é ministrar. A mesma coisa, você colocar a pessoa que limpa a igreja para ministrar, ninguém vai ouvir ela, porque ela não tem esse dom, mas o que tem o dom, ele tem que servir dentro do dom dele, né? Então eu acho que isso precisa ser encaixado para a igreja, para a engrenagem, né? E parar de ter essa visão de que esses dons de honra, você precisa ficar 30 anos, né? A gente não vê isso em Atos lá. Eles se convertiam e iam vivendo os dons deles, né? Então eu acho que tem que ir soltando aos poucos, com cuidado, né? Não se precipite em pôr suas mãos sobre, né? Com cuidado, mas tem que ir soltando, né? Isso. Tem que ir soltando. É isso mesmo. É por isso que tem um cargo, né, que nós usamos, eu acredito que não só eu como pastor, mas muitos ministérios, que é o cargo do cooperador. Porque esse cargo do cooperador é um cargo onde você não unge ninguém, né? Você não derrama óleo sobre aquela pessoa. Você usa aquele cargo como se fosse um teste, né? Um teste. Então, para que serve esse cargo? Justamente para isso, para você pegar aquelas pessoas que não têm oportunidade, talvez ainda não é uma pessoa capacitada para poder pregar, para dirigir um culto, mas é uma pessoa que precisa de uma oportunidade. Então você pode muito bem pegar essa pessoa, levantar essa pessoa como cooperador, né? E colocar essa pessoa para fazer ali, entrar na escala do estacionamento da igreja, ali auxiliar um diácono. Então tem como pegar essa pessoa e dar oportunidade, porque quando essa pessoa ela tiver uma oportunidade ali dela fazer parte ali do corpo de obreiro, né? Mesmo que não tenha unção, mas ela pode estar ali auxiliando na porta, auxiliando na intercessão, auxiliando lá no estacionamento do carro. Então aquilo vai despertar na pessoa um sentimento do que não, eu preciso buscar mais, eu preciso me preparar mais. E a pessoa vai ficar tão feliz com essa oportunidade que ela vai começar a se dedicar mais ao ministério, a ponto do pastor começar a perceber o quê? Nosso fulano aí tem uns 8 meses, 1 ano que ele está, né? Que ele está firme, aí está se dedicando, e ali o pastor vai começar a observar mais ele, vai ver que ele está evoluindo. Então isso seria importante. Agora, quando as pessoas não têm oportunidade, ninguém vira diácono, presbítero, pastor da noite pro dia. Todo mundo tem que ter uma oportunidade, né? A pessoa tem que se conhecer, ela tem que ter uma oportunidade para ela começar a desenvolver. Então é uma coisa muito interessante, como eu falou no começo, os dois extremos, né? Não pode ser também aquela pessoa lá em cima lá que vai colocar qualquer pessoa lá para pregar, dirigir culto, né? Não pode, mas também você não pode deixar de dar oportunidade para as pessoas que estão começando. Então, tudo tem que ser numa balança, né? O pastor conhece as suas ovelhas, conhece os seus pastores, então ele tem que ver ali, ó, o fulano dá para investir, dá para uma oportunidade, o fulano ali não dá, mas dá para ser um cooperador e sucessivamente, não é isso? Amém. Isso é isso, literalmente isso. Glória a Deus. Queria deixar mais um conselho, eu separei mais, mas conforme o tempo aqui, acho que tem mais outras perguntas, eu vou sintetizar algumas aqui. Mas essa daqui eu não queria deixar de lado, né? Cuidado com o moralismo e o legalismo. Eu anotei aqui, né? Isso está matando os jovens, né? Eu acho que a igreja brasileira, por falta de conhecimento, por falta de estudo, alguns pastores brasileiros estão caindo, né, na armadilha do moralismo, do legalismo, né? Então, é aqueles dois extremos. A gente não pode ir para o caminho da libertinagem, né? Deixar o mundo entrar na igreja. Mas o outro caminho também, do legalismo, né? O moralismo, o farisaísmo, é outro extremo que mata também as pessoas, né? Verdade. Então, tudo tem que ser sempre dentro da palavra. Então, o que o moralismo e o legalismo faz? Ele proíbe coisas que Jesus nunca proibiu, né? Ele impõe fardos que Jesus não tem nada a ver isso aí, né? Aprisiona as mentes, deixa as pessoas, né,
com fardos, e para o jovem isso é muito complicado. Então, eu percebo isso na igreja brasileira, né? Há um déficit muito grande de jovens, e os que estão, às vezes, acabam, né, se desviando, cedendo às coisas do mundo. Por quê? Porque tem muito legalismo, sem fundamento bíblico, né? Muita proibição, nada pode, né? E são coisas que muitas vezes não é pecado, não tem nada a ver, né? Então a gente precisa... E como que a gente vai saber, né, discernir? Mas como que eu não estou sendo liberal, né? Não tô deixando o mundo entrar na igreja? É Bíblia, é conhecimento, é buscar. Então aqueles que foram chamados, né, para pastorear, né, para ensinar, para pregar, eles precisam dedicar tempo ao conhecimento, né? Porque o conhecimento que vai libertar dos enganos, né? E isso vai ser muito bom para a igreja, vai ser muito bom, né, para as ovelhas, para as pessoas, para os membros, né? Então, eu acho que uma das maiores responsabilidades do pastor, do mestre, do pregador, dos líderes, né? Aqueles que têm ministérios ali, linha de frente, que cuidam de gente, que pastoreiam pessoas, eles precisam ser ácidos, né, em buscar conhecimento bíblico, escriturístico, né, e teológico também, aprender com outros teólogos que já passaram antes deles, para poder entender essas minuciosidades, né, para ir se libertando desses enganos, né, falsas doutrinas que tem cara de santidade, mas que não é santidade, né? Não é o extremo, né? É o extremo. Igual o irmão tá falando, é o extremo. Isso é perigoso, irmão, é perigoso. Eu posso falar abertamente, mas assim, quando tem aquela doutrina, né, que a gente conhece, a doutrina antiga de usos e costumes, isso daí acaba oprimindo muito as pessoas. E hoje a igreja, ela tem que ter, assim, ela tem que ter sabedoria para lidar com os jovens, porque a partir do momento que a igreja se torna uma igreja muito extremista, muito religiosa, né? Então isso acaba dificultando a vida dos jovens. E também a igreja não pode ser liberal, né? Não pode ser também lá a casa da mãe Joana, chega na igreja lá e chega lá, não é isso. Mas a igreja, ela tem que estar em cima de uma balança, né? A gente não pode ser religioso demais, mas não podemos ser liberados demais. Então a gente tem que estar ali em cima de uma balança ali, porque isso é muito importante para a igreja, né? Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que a igreja, ela precisa ter sabedoria para ganhar as pessoas, né? Tem um pastor amigo meu que ele me falou uma frase muito interessante, que ele fala assim: Deus não muda, né? A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda. Mas ele falou: Deus não muda, mas Deus se move. Aí eu falei, eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Deus, ele não muda, mas se move. De que forma? O evangelho em questão de cultura, de tradição, que era 20, 30 anos atrás, se a gente ainda manter aquele evangelho de costumes, não estou falando de conceito bíblico, né? Mas assim, a forma, né? Essência é a mesma, mas a essência é a mesma, né? Então, se continuar lá, como que vai ser a igreja hoje? Então, a igreja, ela tem que se atualizar. A igreja, ela tem que seguir a tecnologia com o pé no chão. A palavra, ela não muda. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo, né? Mas Deus se move. Quando o pastor falou essa frase para mim, eu achei interessante, né? Deus, ele não muda, mas ele se move. Ou seja, então a igreja, ela tem que ter esse entendimento. Ela precisa também ali estar atenta a isso. Ela não pode ser religiosa, não pode ser liberal. Então a igreja, ela tem que ser atualizada ali com os pés no chão. É muito importante isso, né? Amém, pastor. Pastor, eu nem ia falar, mas só o último desse tópico aqui, né? O Espírito Santo colocou isso no meu coração para falar também. Eu vou resumir, são 3 tópicos, eu vou resumir em um só. Nessa questão de conselhos para os pastores. Eu percebo que tem 3 áreas que precisa ser mais vista pelos pastores brasileiros. Essas 3 áreas seriam a área da evangelização, né, o ministério da evangelização, a área do ensino, o ministério do ensino, e a área da pregação, né? Então eu acho que esses 3 ministérios, pregação, ensino e evangelização, não tá sendo dado muita importância. Está sendo feito, mas não da maneira... não estou dizendo todos também, claro, gente, não é generalizando, mas
é preciso um olhar com mais carinho para essas áreas, né? Ensino teológico, a igreja precisa ter ensino teológico para os obreiros, né? Precisa trabalhar essa questão do ensino, né? Outra coisa, a pregação. A pregação não é simplesmente orar a Deus, tirar um texto e ministrar, né, no domingo. Por trás do ministério da pregação há toda uma questão para que essa mensagem transforme as pessoas, para que essa mensagem tenha poder espiritual de Deus para transformar a pessoa, né? Então, o ministério da pregação é um ministério muito sério, que exige conhecimento. Então, eu daria esse conselho: estude mais sobre pregação, os pastores, né? Porque Deus me deu uma visão, né? No momento de madrugada orando, Deus me deu uma visão, e nessa visão Ele me mostrava muitos púlpitos da igreja brasileira acorrentados, né? Onde a palavra ela era pregada, mas ela não surgia efeito, né? A semente não transformava as pessoas. Por quê? Porque eles não estão sabendo o que é pregação, né? Estão pregando com motivações erradas, para ser visto, E o ministério da pregação é muito profundo, né? Tem muito conhecimento por trás para que isso realmente tenha um poder espiritual de transformar pessoas. Quando há fogo no púlpito, há fogo na igreja e há fogo na sociedade. Então, a pregação, o ministério da pregação, o ministério do ensino e o ministério da evangelização também, né? Porque o que eu vejo muito pastor fugindo da evangelização, né? Eu não tenho dom da evangelização, né? Eu já ouvi muito isso, né? Me transferir, né? Eu sou bom em muita coisa, mas evangelização, mas que pastor que não gosta de ganhar alma, né? Então, o dom pastoral, ele exige alguns dons, né? Normalmente o pastor, ele tem alguns dons: o dom do ensino, o dom da pregação, o dom do aconselhamento e o dom do evangelismo. Claro que uns vão ser um pouco mais desenvoltos, outros vão ser menos, né? Tem um pastor que ele prega bastante, mas aconselha mais ou menos. Tem outro que já é bom no aconselhamento, mas não prega tão bem. Mas tem que ter um pouco aí, né? O pastor tem que gostar de ganhar almas. Se o pastor não gosta de evangelismo... O pastor não gosta de ganhar alma, a igreja virou um clube ali, né? Porque a igreja está na terra para quê? Por que Jesus não levou a gente ainda para o céu? Por que a gente está aqui? Para ser sal da terra e luz do mundo. Para ser boca de Deus, instrumento de Deus para quê? Para alcançar os perdidos. Então, a igreja que não há novos nascimentos, né? Uma igreja estéril, onde não ganha almas para Jesus, não trabalha isso, não dá importância a isso, cai naquela rotina. Só 5 louvor, uma pregação, volta para casa. É o culto. E igreja é muito mais do que isso, né? Então, Ministério da pregação, Ministério da evangelização e Ministério do ensino teológico, porque os obreiros precisam mais do que pregação, os obreiros precisam aprender teologia, precisam aprender as minuciosidades, né, dos conceitos bíblicos mais complexos, né? Então, esses 3 ministérios precisam ter um olhar um pouco mais carinhoso. Sim, aí. Precisa. Há necessidade, né? Há necessidade. Meus irmãos, já estamos chegando ao fim. Amém? Passa rápido, né? Passa rápido, né? Ficou algumas perguntas pendentes aí, mas fica tranquilo que eu vou marcar com o nosso irmão o Elber para voltar outras vezes aí, para a gente estar batendo um papo. Eu fiquei muito feliz em receber ele aqui juntamente com a gente. Obrigado mesmo, viu? Pastor, eu que agradeço. A honra é minha, um prazer estar com o senhor aqui, com o pessoal. Fico muito honrado, me sinto privilegiado. Então, fiquei feliz em receber ele aqui, foi um amigo, né? Recebeu aí o nosso convite e atentou, amém? Atentou. Irmãos, vai ficar gravado aí a mensagem, né? Tem muitos irmãos aí que trabalham, né? Que estudam, estão na correria do dia a dia aí. Então, geralmente, aí na parte da noite aí vai ficar gravado no Facebook da rádio, fica também o link, fica gravado, tá bom? A gente passa para o canal da nossa igreja também, fica gravado no canal da nossa igreja, e você que puder, mais tarde você assista aí, tá bom? Conselhos aí para os dias atuais. Falamos aqui conselho dos jovens, dos adolescentes, dos pais, de pastores, né? Conselhos de Deus mesmo, viu? Tudo palpado na palavra de Deus, né? Nosso irmão Weber foi muito feliz nas suas respostas, né? As respostas bem contundentes, bem direcionada, bem objetiva,
Deus seja louvado. Amém. E, irmãos, nós vamos estar orando, né? Nós vamos estar orando por todos os irmãos que estiveram com a gente aí, tá bom? Nosso irmão Jefferson, vamos estar orando, tá bom? Por você, pela sua família, tá bom? Nós vamos orar agora e vamos também, a partir de hoje, estar orando para que o Senhor Jesus venha restaurar a sua família, tá bom? Pode contar com as nossas orações, que nós vamos estar orando, tá bom? Deixei aí o meu WhatsApp, depois me chama no Zap para mim estar conversando com o irmão, tá bom? A gente fazer um aconselhamento aí, vai ser bênção de Deus, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos fazer uma oração rápida aqui e já vamos estar encerrando, amém? Então, deixa eu orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos orar por todas as famílias, por todos os irmãos que estiveram aí online juntamente com a gente. Abençoe a vida dos seus filhos, abençoe suas famílias, que o Senhor venha guardar eles, que o Senhor venha proteger eles, que o Senhor venha dar entendimento para que os seus filhos possam, Senhor, tomar as decisões necessárias. Peço para que o Senhor dê saúde, peço para que o Senhor venha guardar e abençoar a vida de todos poderosamente, Senhor. Estende as suas mãos agora, Senhor, porque as suas mãos têm o poder de curar, de libertar, de transformar as pessoas, Senhor. E é isso que nós te pedimos agora, que o Senhor transforme, cure as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Weber, mais uma vez, obrigado, hein? Tamo juntos. Estamos juntos. Tá bom? Obrigado. Amém. Deus abençoe o povo de Deus. Fique na paz. Uma ótima tarde, em nome de Jesus.